Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o PDT rendido ao liberalismo petista. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu venho debatendo muito no canal sobre a desgraça, a miséria, o ataque à classe trabalhadora que é o novo teto de gastos, né? Tem uma porrada de vídeo aí no canal para todo gosto. Sobe aí na tela, Max, alguns dos vídeos que tem aí. Muito vídeo. E aí me chamou a atenção o seguinte. Eu debati muito, já fiz muitas críticas aos colegas ciristas e do PDT com esse discurso de que Ciro seria uma alternativa radical e que o PDT seria uma alternativa radical ao que eles chamam de neoliberalismo petista, que em vários aspectos eu inclusive concordo, e não vou entrar aqui agora nas discordâncias, mas veja, está sendo imposto um novo teto de gastos, que se tivesse valendo de 2003 para cá, teria tirado 8 trilhões de investimento público. E aí, cadê o PDT, que seria oposição ao neoliberalismo petista, à política petista de austeridade, ao estelionato eleitoral que está sendo praticado? Porque o Lula passou a eleição inteira dizendo que no governo dele não teria nenhum teto de gastos. Alguém pode dizer assim, Júnior, mas não tem maioria no Congresso. Veja, quando o Lula falou na eleição que no governo dele não teria nenhum teto de gastos, ele sabia que não teria maioria no Congresso. E o problema foi que não teve nenhuma luta contra a lógica de austeridade e de teto de gastos. Pelo contrário, o projeto que saiu do governo Lula já era um projeto de continuidade do teto de gastos. Pois bem, eu gravei um vídeo, um react, da pergunta da deputada Fernanda Merchiona ao Fernando Haddad. Né? Tá aparecendo aqui o vídeo. E vocês viram que a Fernanda Merchiona faz uma crítica dura, qualificada, questiona e por aí vai. Perfeito? Nessa mesma sessão da Câmara dos Deputados, Mauro Benevides, líder do PDT na Câmara, também faz uma pergunta ao Haddad sobre o novo teto de gastos. Aí vamos comparar as falas da Fernanda Merchiona, que vocês já viram no vídeo do canal, com a fala agora do Mauro Benevides, do PDT. Vamos ver, o Mauro Benevides ele faz alguma crítica ao novo teto de gastos? Bora ver isso aqui, bora conferir isso aqui. Bom, boa tarde, senhor ministro, Fernando Haddad, meu caro Galípolo, que também tem sido uma peça importante desse processo. Abraçar, enfim, a toda a equipe lá do Ministério da Fazenda, com quem eu tinha tido a oportunidade de conversar, seja com o Barreirinha, seja com o Seron, enfim, para poder aplainar um pouco dessas discussões. Primeiro ponto que eu queria falar para os colegas, eu ouvi 3 falarem aqui, que a despesa primária que o teto do gasto controlou não teve nenhuma alteração à relação de despesa primária sobre PIB. Em 2016, 19,59, 17, 19,43, 19,31, zero de alteração. Por uma razão muito simples, a despesa obrigatória continuou aumentando e a válvula de escape foi o corte dos investimentos. O Brasil parou com a diminuição de 130 bilhões para 22 bilhões, que era realmente que foi o desastre que o teto do gasto fez. E por fim, desse primeiro ponto, chamaram a PEC da transição como PEC da gastança, senhor ministro. Eu tive, o sistema financeiro, tive a oportunidade, me chamaram algumas vezes, eu fui lá. Esse dado é importante, a Câmara dos Deputados tem na mão, porque a relação de despesa primária sobre PIB, com os 145 bilhões da PEC da transição, ela está hoje em 18,98%. Um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, ele está abaixo da média da despesa primária sobre PIB no eixo do teto do gasto. É importante nós dominarmos isso, porque nem o sistema financeiro acreditava nessa informação. Só que tem uma diferença, e também esta casa precisa ter conhecimento. Lá, o teto do gasto foi a variável de solução do teto, afundou o Brasil. Agora não. Esse
Não é arcabouço não, viu, Pedro Paulo? É regime fiscal sustentável, que o nosso colega Cajado tem usado. Aqui nós vamos sair de uma proposta inicial de investimento, que era 22 bilhões, meu caro presidente Paulo Guedes, para 79 bilhões em 2023. É uma diferença brutal entre o que era... Veja, a crítica do Mauro Benevides ao teto de gastos do Temer não é que congelou o investimento público real em saúde, educação, em cultura, lazer, esportes, meio ambiente, política de combate ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia, não. A crítica dele é que, na verdade, não alterou, não fez o ajuste prometido, né, na relação do gasto primário com dívida PIB, e a crítica dele é que reduziu o investimento. Então, se tivesse, por exemplo, congelado o repasse para saúde, para educação, para cultura, para lazer, mas tivesse liberado o investimento, para o Mauro Benevides estava tranquilo. Então a crítica do Mauro Benevides não é com uma medida antidemocrática, uma medida que destrói serviços públicos, uma medida que coloca o Estado como uma vaca leiteira do sistema financeiro, em que o Estado brasileiro, a sua função é só pagar juros e serviços da dívida pública. Não. A crítica do Mauro é que, é um ajuste que não foi bem feito e baixou o investimento. O novo teto de gastos aumenta um pouquinho a margem de investimento de 70 bilhões. É nada. É nada. Aí o Mauro tá feliz. Vocês entenderam? Veja, a crítica do Mauro Benevides é que o teto de gastos do Temer não apresentou os números que ele prometeu e reduziu a taxa de investimento. É só isso. Aí, Jones, mas em entrevistas passadas o Mauro Benevides falou... É verdade, em 2018, por exemplo... O Mauro Benevides foi dar uma entrevista na Globo News como economista de Ciro Gomes, destruiu a bancada do Globo News. Uma entrevista muito boa, perfeito. Mas o Mauro Benevides, liderança do PDT na Câmara dos Deputados, quando teve a oportunidade de questionar de frente o ministro Fernando Haddad, naquela que provavelmente vai ser a última declaração de Haddad na Câmara dos Deputados, antes da votação do novo teto de gastos, o questionamento do Mauro Benevides é esse. Percebe? O alicerce macroeconômico do teto do gasto e o que é, na realidade, o que o ministro Haddad está propondo para esta casa analisar. E esta casa precisa, sim, meu tempo é de liderança, né? Meu tempo de liderança. É importante a gente dominar essa diferença do papel que o investimento vai ter nesse regime fiscal sustentável. Segundo ponto, nós vamos ter aí, além do investimento, além das sanções que já foram demandadas por vários colegas, e o Cajado, nosso deputado Cajado já colocou lá, é importante a gente realçar. Eu vejo muita gente falando do crime de responsabilidade fiscal. Não existe, para concluir, não existe na lei de responsabilidade fiscal crime de responsabilidade. Estão falando o que não existe. Existem sanções administrativas muito fortes, e eu encerro aqui a minha colocação dizendo assim: senhor ministro, aqui é mais uma provocação no bom senso. O regime de meta de inflação, durante 24 anos, só acertou 4 anos. Errou o Ministério da Fazenda na definição da meta ou errou o Banco Central, que não soube controlar? Fica aqui a pergunta. Muito obrigado. Veja, essa intervenção do Mauro Benevides, liderança do PDT na Câmara, quando ele fala que o regime sustentável fiscal tem punições muito duras. As punições muito duras, gente, é o que eu falei no meu vídeo. Analisando a pergunta da deputada Fernanda Merchiona, que é proibir concurso público, proibir reajuste salarial de servidores públicos, proibir reajuste do Bolsa Família, proibir reajuste do salário mínimo, proibir reajuste da aposentadoria. Então, Mauro Benevides, ele não faz crítica nenhuma. Ele não questiona a lógica macroeconômica do projeto, ele não questiona a lógica da austeridade, ele está de acordo com o fundamento do projeto. Desde que o Haddad apresentou os parâmetros do novo teto de gastos, o Mauro Benevides apoia e corrobora todos eles. E aí eu quero, inclusive, fazer uma provocação. Você, que tem muita fé no PDT, que acha que o PDT seria uma alternativa ao liberalismo petista, qual é o deputado do PDT que está fazendo um debate, uma crítica pública ao novo teto de gastos, como a gente está vendo a Fernanda Merchiona fazer, o Glauber Braga, o Tarcísio Mota, a Sâmia Bonfim, por aí vai? Qual é?
Porque quando eu gravei aquele vídeo dizendo que não existe esquerda reformista no Brasil, e aí quando eu fui citar o nome de figuras políticas que tem realmente um programa reformista e um compromisso, uma coerência com isso, por exemplo, eu citei o Glauber Braga, e tem gente que ficou puto dizendo, mas não citou o PDT, como se o PDT fosse um partido reformista, consequente e sério. Gente, o PDT tem mais de 300 prefeituras pelo Brasil inteiro. Como é a gestão dessas prefeituras? É uma gestão reformista? Uma gestão realmente comprometida com garantir políticas públicas robustas para a classe trabalhadora? Não é. E aqui está a prova de fogo. Cadê? Assim, política reformista do PDT. E aqui eu vou dar voz até a um camarada, camarada muito qualificado, gosto muito dele, o Edu Alves, que ele faz a crítica que é a realidade, gente. Vamos lá, né? PDT vai votar em bloco numa proposta de regime fiscal neoliberal que vai nos condenar ao baixo crescimento e à precarização de serviços públicos. Não me interessa conveniências políticas ou de cargos. Essa proposta, ser aprovada com o voto do partido de Brizola, é inojante. É mentira? O novo teto de gastos é ou não é uma continuidade do projeto do governo Temer? É. É um ataque aos serviços públicos? É. É um ataque às políticas públicas? É. É um ataque à capacidade do Estado brasileiro de ter uma política de planejamento de médio e longo prazo para desenvolver complexidade produtiva? É. É uma forma de manter o Brasil na condição de país primário exportador, desindustrializado, sem projeto, cada vez mais dependente do agronegócio e da especulação financeira? É. É um estelionato eleitoral? É. Com apoio do PDT. Aí voltem no meu vídeo, coloca na tela, Max, por favor. Não existe esquerda reformista no Brasil. Eu estava certo ou estava errado de não citar o PDT como exemplo de esquerda reformista? O PDT, gente, é uma esquerda reformista? Se é, cadê a crítica? Cadê o enfrentamento? Cadê o debate? Cadê a oposição ao novo teto de gastos? Cadê? Sabe? Cadê? O PDT vai votar igual o PT no novo teto de gastos. Então, assim, quando eu lancei o vídeo dizendo que, no Brasil, o que majoritariamente se chama de esquerda é, na verdade, social-liberalismo. E reformistas de verdade, sérios, consequentes e revolucionários são minoria. Aí o pessoal ficou puto porque eu não citei o PDT como esquerda reformista, porque pra mim não é. Tem gente no PDT que é séria, que é um nacionalista, um reformista consequente? Tem. Isso é a orientação do partido? Não. E a prova da história está aí. Quando veio o novo teto de gastos, esse ataque brutal à classe trabalhadora brasileira, a posição do PDT é ser um puxadinho do PT. E o pessoal, que muitos amigos meus ciristas dizendo, o pessoal virou um puxadinho do PT, o pessoal está fazendo a crítica, o pessoal está fazendo debate. E o PDT? Tá fazendo o quê? Fica a reflexão para você pensar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio, a partir do Pix ou do Apoia-se. A você que apoia o canal, muito obrigado. Um beijo e até o próximo vídeo.